Olá, paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Alexandre Bernardino e você está no nosso canal, aí leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical juntamente comigo, né? E a nossa intenção aqui nesse canal é apenas deixar a leitura da nossa lição que nós vamos estudar na classe dos adultos aí durante a semana, para você ficar aí se familiarizando com aquilo que você vai estudar no domingo aí na sua escola bíblica dominical ou em outras igrejas como a nossa aqui na cidade de Quincy, no estado de Massachusetts. Nós estudamos aí a lição na sexta-feira à noite, né? E tem sido bênção as nossas aulas da escola bíblica dominical aqui na nossa cidade. E nós estamos lendo a lição, que esse é o objetivo do canal, deixar a leitura da lição para os irmãos. Estamos na lição do quarto trimestre, né, do ano de 2022, já chegamos para a última lição. Essa lição do quarto trimestre, ela tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Foi escrita pelo nosso querido pastor Ezequias Soares, e nós chegamos já para a lição de número 13, né? E se você gostar deste canal, acha relevante esse canal, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, divulgue esse canal para outros irmãos, e será sempre um prazer nós poder aqui estar deixando esse material, esse conteúdo para a sua vida. Vamos para a nossa lição? Lição de número 13, do dia 25 de dezembro, Natal, né, do ano de 2022. Tema da lição: o Senhor está ali. Texto áureo: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11 e versículo 9. Verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Nós vamos agora para a leitura diária, de segunda a sexta-feira. E para segunda-feira nós temos aí no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 1 e versículo 2. O tema da leitura vai dizer: Jacó abençoa e anuncia o destino dos seus filhos. Gênesis 49, 1 e 2 diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de vos acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Tá aí a leitura, então, de segunda-feira. Nós vamos aí para a leitura de terça-feira, que vai estar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, e os versículos 12 a 14, vai dizer assim: o tema da leitura é: as portas são nomeadas em homenagem às 12 tribos de Israel. Diz assim a leitura: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá aí a leitura então de terça-feira. Vamos para a leitura de quarta-feira. A leitura de quarta-feira vai estar em Isaías, no capítulo de número 2, versículo 3 ao versículo 4, que diz assim: o tema da leitura é: Jerusalém será sede do governo de Cristo no milênio. E a leitura diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se levantará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foice.
uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Tá aí então a leitura de Isaías no capítulo 2 para o dia de quarta-feira. Vamos agora para a quinta-feira, Isaías 60 e o versículo de número 1 que diz: o tema da leitura: a glória de Deus resplandecerá sobre Jerusalém. E a leitura diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tá aí a leitura então de quinta-feira. Vamos para a leitura de sexta-feira, que vai estar em Ezequiel no capítulo 3 e versículo 5, que diz o tema da leitura: Jerusalém é o centro da terra, no meio das nações. E diz assim: porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Tá? Então a leitura de sexta, e chegamos para a última leitura diária, que é o de sábado, Apocalipse no capítulo 21 e versículo 3, que diz: e ouvi uma grande voz, ou melhor, o tema da leitura de sábado é: a nossa cidade está nos céus, no mundo vindouro. E diz assim a leitura: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Tá aí então, né, a nossa leitura diária, né, da nossa lição. E se você perceber, todas as leituras, elas estão em conexão com aquilo que você vai estar estudando na lição no domingo aí na sua escola bíblica dominical, ou no dia aí na sua igreja em que for a sua escola bíblica. Vamos agora então para a leitura bíblica em classe, Ezequiel no capítulo 48, versículo 30 ao 35, que diz: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Rubem, uma, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. E da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, e a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Vamos para agora o comentário da lição feito pelo pastor Ezequiel Soares. Introdução, tópicos, subtópicos e também a conclusão. Introdução. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Primeiro tópico, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro. Primeiro subtópico, e estas são as saídas da cidade, versículo 30 da leitura diária, ou melhor, da leitura em classe. Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, totsaot,
aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números no sentido de limites, extremidades. Números 34, versículo 4 e 5, versículo 8, versículo 9 e versículo 12. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saídas, como Ezequiel 42, 11 e 44, 5, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional, mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia. Vamos agora então para subtópico 2, formato da cidade, versículo 31 da leitura bíblica em classe. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, Ezequiel 48, versículo 16. Nesta visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário, norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e versículo 16. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Ezequiel 48, versículo 16, na versão Almeida, a nova Almeida atualizada. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Terceiro subtópico do tópico 1, as 12 portas, versículos 31 ao 34. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Porta do povo, Jeremias 17, 19. Porta do sol, Jeremias 19, versículo 2. Porta de Benjamim, Jeremias 20, versículo 2. Jeremias 37, versículo 13. Jeremias 38, versículo 7. Porta de esquina, Jeremias 31, versículo 38. Porta dos cavalos, Jeremias 31, versículo 40. Porta do meio, Jeremias 39, versículo 3. E porta entre os muros, Jeremias 52 e versículo 7. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem, Ezequiel 1, versículo 1 ao 3. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados da Babilônia. Subtópico de número 4. Origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé. Ezequiel 1, versículo 3, Ezequiel 3, versículo 14, Ezequiel 8, versículo 1 ao 3. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21, versículo 10 ao versículo 13, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, Hebreus 11, versículo 10. Por que Ezequiel se inspiraria numa cidade de Babilônia? Isso não faz sentido. Chegamos então para o tópico de número 2, sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Vamos para o primeiro subtópico do tópico 2, as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo,
A lista com os 4 primeiros nomes, Rubem, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Gênesis 35, 22 ao 27, Gênesis 46, 8 a 27, Gênesis 49, versículo 3 ao 27 e Êxodo 1, do 1 ao 6. Outras listas divergem a partir do 5º nome. Números 1, versículos 5 a 17, Números 13, versículos 14 a 16. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade com Rubem, Judá e Levi, versículo 31 da leitura bíblica em classe. Leste ou oriente, José, Benjamim e Dan, versículo 32. Sul, Simeão, Issacar e Zebulon, versículo 33. E oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali, versículo de número 34. Segundo subtópico do tópico 2, critérios da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa, de um lado, Gênesis 29, 32 ao 35, Gênesis 30, do 10 ao 13, Raquel e Bila, de outro, Gênesis 30, versículo 6 ao 8, Gênesis 22, versículo 24. A diferença, ou melhor, voltando aqui, irmão, só um pouquinho aqui na referência, tá bom? Raquel e Bila de outro. Gênesis 30, versículo 6 ao 8 e depois versículo 22 ao versículo 24. Não é capítulo 22 e versículo 24, tá bom? É Gênesis 30, versículo 22 ao versículo 24. Corrigindo assim, então continuamos a leitura. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila, Gênesis 30, versículo 8, e está junto com Gade e Azer, Ezequiel 48, versículo 34. Filhos de Leia por meio de Zilpa, Gênesis 30, versículo 10 ao 13. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Chegamos agora para o subtópico de número 3, o tópico 3, que diz propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque, Gênesis no capítulo 12, versículo 20 e versículo 21. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó, Gênesis no capítulo 25, versículo 23. E ainda Romanos no capítulo 9, versículo 10 ao 13. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Êxodo 1, do 1 ao 6. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Josué 14, versículo 1 ao 3. Assim, o propósito desses nomes, ou desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também o éfode sacerdotal. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Êxodo 28, versículo 12. Os nomes das 12 portas de Jerusalém milenial, ou da Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, têm por propósito a memória dos filhos de Israel. Tópico de número 3. O Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado, por isso esse nome precisa ser mudado. Os nomes da cidade, primeiro subtópico. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, Salmo 76, versículo 2, que significa paz. Hebreus, no capítulo 7, versículo 2. Desde os dias do patriarca Abraão, Gênesis 14, 18, ela foi chamada também de Jebus, Juízes, no capítulo 19, versículo 10, que teve sob o domínio dos jebuseus
e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também de cidade de Davi. 2 Samuel 5, versículos 6 e 7. Ela é também chamada de Sião e de Ariel, Isaías 2, versículo 3, Isaías 29, versículo 1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali representadas. Apocalipse 20, versículo 1 ao 6. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Apocalipse 20, versículo 9. Subtópico de número 2. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam as suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como como Hashem. O nome, o significado, o nome. 2 Samuel, no capítulo 6 e versículo 2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 11. Vamos lá agora para o terceiro subtópico do tópico 3, que diz Yahvé Shammah. Versículo 35 da leitura bíblica em classe. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos antigos, nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, com o nome Yahvé Irê, ou Yahvé Jirê, né? Que significa o Senhor proverá. Gênesis, no capítulo 22 e versículo 14. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como Yahvé Rafá, ou Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, entre outros nomes. Mas o nome divino, Yahvé Shammah, ou Yahvé Samá, ou Javé Samá, isto é, o Senhor está ali. Ezequiel 48, versículo 35. É o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Chegamos agora para a conclusão da lição. Diz assim: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Romanos 11 e versículo 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tá aí então a leitura bíblica, ou melhor, a leitura da lição da Escola Bíblica Dominical desta semana. E assim encerramos mais um trimestre, né? O quarto trimestre do ano de 2022. Eu quero deixar aqui um Feliz Natal a todos os nossos irmãos que nos assistem e também um próspero ano novo, um ano abençoado, um ano de 2023 cheio da graça de Deus. E se você ainda não é frequentador da Escola Bíblica Dominical, eu te convido, venha fazer parte, venha ser um aluno da Escola Bíblica Dominical, seja aí na sua cidade, um frequentador da aula da Escola Bíblica, porque nós aprendemos muito com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e na próxima semana, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma leitura da lição da Escola Bíblica. Fique na paz.
gerações, tua família